começando mais um Super Mix diretamente para você sair de casa. Eu tô aqui com Alcira Maranhão, com Viviane Araújo e com o pastor Enoque da congregação lá da Ilha de Janeiro, né, pastor? Exatamente, seja bem-vindo lá. E Alcira, canta um pouquinho aí pra gente. Existe um Deus que conhece a tua vida. Ele te vê nas horas de angústia e de dor. Conhece quando está abatido teu coração e vem nesse instante só para te socorrer. Ele andou com Daniel lá na cova dos leões, com seus servos na fornalha, ele passeou também. Não existe outro além ou igual ao nosso Deus. Creia tão somente, espere que você vai vencer. É preciso ter fé, pois Ele é o Senhor. Ele sabe agir sempre em teu favor. Creia somente que você vai vencer, pois somente Ele é dono do poder. É preciso ter fé, pois Ele é o Senhor. Ele sabe agir sempre em teu favor. Creia somente que você vai vencer, pois somente Ele é dono do poder. Ele é o Senhor. Obrigada. Alcira, o que eu achei aqui? Seu CD, né? Combinando com a sua roupa. Fala um pouquinho dele aqui. Este CD está uma bênção. É um presente de Deus para a minha vida. Está com uma seleção ótima, que com certeza está falando a vida de muitos. Deus tem feito grandes coisas na vida dos ouvintes. E eu tenho uma boa novidade para vocês. Estamos trabalhando o terceiro trabalho. Desde já, eu conto com a ajuda de todos vocês, com a oração para que Deus faça segundo a sua vontade, como Ele tem feito em minha vida. E a gente vai para um rápido comercial. Daqui a pouco a gente volta. E no próximo bloco a gente vai falar sobre Esther e Débora. É preciso ter fé, pois Ele é o Senhor. Ele sabe agir sempre em teu favor. Creia somente que você vai vencer, pois somente Ele é dono do... Se você se encontra no deserto, lembre-se que é no deserto que o Senhor trabalha com você, por você. Não sabes tu que no deserto te sustento, tuas forças eu renovarei com o brilho da manhã, e as pedras que te afligem fugirão de ti. Ninguém pode impedir quando Ele quer agir. Conheço a tua dor e a tua vida, teu lamento no altar tocou meu coração, e a minha misericórdia desceu sobre ti. Te entrego a vitória, eu te escolhi, sou o teu Deus, eu te sustento com minhas mãos, te mostrarei o meu poder. Se no deserto tu estás, eu te dou água pra beber. Sou o mesmo Deus que livrou Pedro da prisão, tirando as correntes de suas mãos, e na sua vida posso fazer pra dar vitória a você. Pra te dar vitória, Ele faz de tudo com poder e glória. Muda sua história, é preciso crer para a bênção receber. Ele nunca falha, viu?
Nunca falha, não desiste, nunca perde uma batalha. Faz o impossível, põe no chão toda a muralha. Ele manda um anjo pra te socorrer. Nada pode impedir, quando ele quer agir, as portas vão se abrir, as cadeias vão cair. Ele ouve o clamor daquele que clamar, de quem tem vida no altar. E o Senhor, Ele fala assim com você. Ele diz ao teu coração: sou o teu Deus, eu te sustento com minhas mãos, te mostrarei o meu poder. Se no deserto tu estás, eu te dou água pra beber. Sou o mesmo Deus que livrou Pedro da prisão, tirando as correntes de suas mãos. E na sua vida posso fazer pra dar vitória a você. Pra te dar vitória, pra te dar vitória. Ele faz de tudo com poder e glória. Muda sua história, é preciso crer para a bênção receber. Ele não falha, nunca falha, não resiste, nunca perde uma batalha. Faz o impossível, põe no chão toda a muralha. Ele manda um anjo pra te socorrer. Nada pode impedir, quando ele quer agir, as portas vão cair, as cadeias vão se abrir. Ele ouve o clamor daquele que clamar, de quem tem vida no altar, de quem tem vida no altar, de quem tem vida no altar. Eu já disse mais de uma vez, o segredo da vitória do cristão é vida no altar. Amém? Amém. E você em casa está gostando de Vivi Araújo? Ela vai estar o final do mês todinho aqui com a gente, né, Vivi? É isso aí, recebi esse presente do programa Super Mix e eu gostaria que todo mundo assistisse. E para começar, pastor, vamos começar falando de Esther, que foi um exemplo de coragem e sabedoria. Quem foi Esther? Esther foi alguém especial, escolhida por Deus para intervir num grande conflito que houve entre o Israel e os amalequitas. Então, Israel, ele estava havendo uma conspiração para a destruição do povo de Deus ali. Então, Deus usou Esther, colocou ela ali, e ela, naquele contexto, foi o exemplo de coragem, de sabedoria naquele lugar. Então, Esther, foi uma pessoa muito ousada, muito corajosa. Ela foi muito inteligente. Ela soube usar da inteligência para intervir na hora certa, para evitar um grande conflito e um grande massacre contra o povo de Deus naquele conflito que estava acontecendo ali. Então, ela foi usada realmente pelo Senhor, por nosso Deus. E assim ela foi um instrumento de Deus no meio do povo, e com a grande inteligência que ela teve naquele momento, ela soube aproveitar bem todas as oportunidades que Deus concedeu a ela para que ela realmente evitasse todo aquele massacre. Então foi uma mulher realmente estratégica, realmente foi Esther, alguém que brilha, como diz o seu nome. Pastor, Esther era ousada, corajosa e muito inteligente. Isso destacava no seu tempo? Isso a destacava bastante, com bastante veemência no seu tempo, considerando que uma mulher no meio de todo um reinado, ela era vista como um destaque especial, mas também ela era vista por Deus como alguém verdadeiramente destinada para a intervenção daquele conflito que estava acontecendo, e ela teve o apoio do rei Mordecai, o qual ele apoiou ela, e ela, usando da sua inteligência, ela fez uma grande obra, sendo instrumento de Deus naquele momento. Alciro, o que você acha disso?
Muito bom, até para os dias de hoje também. E Estela também foi preparada espiritualmente e fisicamente, não é isso, pastor? E a sua beleza também ajudou, porque além dela ser dedicada ao seu marido, ela foi sábia em muitos momentos. Tanto é que conseguiu ser destaque naquela época. E nos nossos dias não é diferente. Nós precisamos também ter determinadas atitudes para que venhamos conquistar aquilo que nós desejamos, segundo a vontade de Deus. Pastor, como foi que ela arriscou a sua vida pelo seu povo e seu Senhor usando sua inteligência? Foi quando ela descobriu quando estava havendo uma conspiração da parte de Amã para provocar toda aquela carnificina e matando todo o povo judeu naquelas províncias residentes ali. Então ela usou da inteligência dela, sabendo intermediar, ou ser mediadora entre o rei e os judeus, mostrando que havia um arqui-inimigo no meio deles que estava planejando até a morte do rei. Então ela foi de suma inteligência, realmente inspirada por Deus, para ela evitar toda aquela tragédia que estava por acontecer naquelas províncias. Qual a sua opinião, Vivi? Esté foi uma mulher sábia, guiada por Deus, e eu trago isso para os dias de hoje, que toda mulher sábia, guiada por Deus, ela está direcionada a fazer a vontade dele e acertar. Então, à medida que você está na direção do Senhor e você está dentro da vontade dele, você só tem a acertar aquilo que Deus vai propor ao teu coração. Então, o que eu acho é que Esté é um grande exemplo de mulher para todas nós. Esté soube aproveitar bem as oportunidades que Deus deu a ela? Soube. Ela aproveitou cada oportunidade, em cada momento, na hora daquela mediação, evitando assim o que estava sendo planejado pelo inimigo. Ela soube realmente ser inteligente, ser instrumento de Deus. Realmente ela foi uma mulher sábia, inspirada por Deus para fazer o que ela fez. Daí ela ser uma mulher tão bem amada, tão bem observada por todos os que buscam entender os propósitos de Deus na vida das pessoas, de uma forma especial de Esté. Ela soube esperar o momento certo para ser Esté, aquela que brilha? Sim, ela soube esperar o momento certo. Ela foi estratégica, foi sábia, esperando aquele momento especial onde ela haveria de intervir. Ela iria intervir naquele conflito, mas ela não se precipitou, porque ela sabia que ela tinha que intervir, tinha que agir no momento certo. Por isso ela ficou conhecida como aquela mulher que brilha. Agora a gente vai falar sobre Débora. Quem foi Débora? Bom, Débora, na realidade, ela foi uma mulher especial. Ela foi destacada, reconhecida e constituída uma grande profetisa. Ela como profetisa, ela agiu na sua região conforme ela foi inspirada por Deus para os propósitos que Deus tinha para aquele lugar. Como foi naquela época uma mulher agir como Débora? Naquela época não era fácil, né? As mulheres sempre foram um pouco discriminadas pela sociedade, por ser um ser especial, né? Frágil, e toda a sociedade, inclusive a contemporânea, ela discrimina, ela evita reconhecer a mulher na sua inteligência, na sua sabedoria. E quando a mulher, alguém, qualquer pessoa, ela realmente busca agir debaixo da graça de Deus, pedindo a orientação de Deus para que ela haja conforme os propósitos dele. No caso de Débora, foi assim que aconteceu. Ela realmente agiu de acordo com a orientação divina,
de acordo com o que Deus tinha para o seu coração. Então ela foi muito sábia também. Vivi, o que você acha de Débora? O que falar de uma mulher maravilhosa, né? Tudo isso que o pastor falou, eu concordo plenamente. E sei também que o espaço que a mulher tinha naquela época não é o mesmo que nós temos hoje. E realmente hoje seria muito mais fácil ela trabalhar como naquela época ela trabalhou. Só que naquela época houve muitos problemas e ela batalhou, correu atrás. E tenho certeza que ela foi guerreira porque ela perseverou no Senhor e ela fez a vontade dele. É isso aí. Débora tinha uma ligação muito grande com Deus, por isso que ela foi escolhida para fazer o que ela fez? Sim, ela foi escolhida para fazer o que ela fez justamente por causa da comunhão que ela tinha com Deus. E Deus a comissionou para funções muito importantes para a sociedade da sua época. E ela foi, como todos sabemos, né, conforme a narrativa bíblica, ela foi juíza, ela foi profetisa, ela foi conselheira, ela intervia conforme a lei que era estabelecida, mas tudo debaixo e conforme a orientação de Deus. Então Débora, verdadeiramente, essa comunhão, essa nomeação que Deus concedeu a ela, levou ela a ser realmente alguém muito especial no contexto daquela história do que estava acontecendo naquele momento. Juíza, conselheira, amiga e profetisa. Hoje nós temos que ter um pouquinho de Débora, né, na gente? Sim, precisamos ter não só um pouquinho, mas muitas Déboras no nosso meio. Há necessidade, principalmente nesse contexto da nossa sociedade contemporânea onde vivemos. Muitas mulheres são guerreiras, são verdadeiras lutadoras que realmente precisam incorporar esse espírito guerreiro, lutador e inspirador que Deus concede no nosso meio. Precisamos de muitas outras Déboras no nosso meio para que a justiça e o amor realmente prevaleça na nossa cultura, na nossa sociedade. O que você acha disso, Cira? Tudo que o pastor falou a respeito de Débora é muito importante nos dias de hoje. E não devemos esquecer, Débora também ela foi uma excelente dona de casa, uma boa esposa, uma boa mãe e também ela adotou o povo de Israel como seus filhos. Ela certamente comprou uma briga para que viesse salvar aquele povo daquela situação, pois vivia constantemente em guerra. Então Deus preparou a nossa querida Débora para interceder pelo povo e também agir. E nos dias de hoje é muito necessário, até porque a mulher ela está bem voltada na sociedade, como mãe, como esposa, como uma dona de casa influente, enfim. Eu tenho as mulheres da Bíblia como grandes exemplos para o nosso viver, para os nossos dias atuais. Pastor, hoje em muitas igrejas temos os grupos que são as Déboras. Elas se inspiram em Débora da Bíblia? Com certeza. É o maior instrumento dos ministérios Déboras existentes dentro de nossas igrejas. Elas usam a Bíblia, veem a narrativa, o exemplo, o empenho, a responsabilidade, a grande competência concedida por Deus para Débora, a Débora bíblica, uma história real, a qual ela é inspirada. Ela é fonte de inspiração para todos esses ministérios que atuam dentro das nossas igrejas, as nossas queridas Déboras. A gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí não, que daqui a pouco a gente volta. Galera, voltamos do intervalo e agora a gente fez uma matéria bem legal lá no Hospital da Miroeira, o Fazendo Bem. Foi bem legal, hein? Roda aí.
Chegou tudo na hora certa, que é tudo por Deus, mandado por Deus, né? Bom, nós estamos aqui para falar um pouco do que é o Hospital da Miroeira, que antes era um hospital colônia, onde pacientes de hanseníase vinham e ficavam aqui morando para fazer seu tratamento. E hoje em dia é um hospital de passagem para os casos que precisam de internamento. Ainda temos alguns pacientes moradores residentes aqui no hospital, ainda reminiscentes da antiga colônia, porque não tem mais vínculo familiar e continuam morando nas suas casas e apartamentos aqui do hospital. Dispomos de enfermarias próprias para isso e de núcleo de reabilitação psicomotora. Além disso, trabalhamos também com alcoolismo e temos os pacientes de passagem do alcoolismo para as intercorrências curtas e o tratamento de longa permanência, que eles ficam de 3 a 6 meses, aqueles que realmente estão querendo deixar o hábito de beber. Então, esses pacientes de hanseníase, como eu ia dizendo, vêm para cá para cuidar das suas intercorrências. E muitas delas estão ligadas à parte de feridas de membros inferiores, principalmente. Nós começamos a trabalhar com um produto novo, em pomada, em creme hidratante, sabonete antisséptico, e tivemos um resultado muito bom na parte de cicatrização das feridas. Tivemos menos infecção por bactérias durante o tratamento e tivemos um aceleramento no processo de cicatrização. E foi utilizado em alguns pacientes para controle na enfermaria e também no ambulatório e no núcleo de reabilitação psicomotora, onde os resultados foram muito bons com paciente com a pele ressecada, com ictiose, porque é um resultado que é por conta da própria medicação e da própria doença, esse ressecamento, e o resultado foi rápido e muito eficiente, trazendo assim uma nova esperança, inclusive, para alguns pacientes que já estavam aqui há muitos anos em tratamento e que viram um resultado satisfatório. Nós temos uma paciente hoje que já está pronta, inclusive já em contato com o cirurgião plástico para fazer alguns enxertos, porque as úlceras dela eram úlceras grandes de perna, em ambas as pernas, e estão hoje assim muito reduzidas. O grande sonho dela é calçar uma meia comum e botar um vestido que não seja comprido. E em breve ela vai estar realizando este sonho por conta dessa melhora que ela teve rápida e eficiente usando esses produtos. Meu nome é Maria Luísa da Silva. Eu cheguei aqui em 78, de Alagoas, eu sou de lá. Aí fiquei internada, morei aqui dentro mais de 10 anos. Aí já estou aqui, estou morando lá em cima na minha casa há 24 anos. Eu vim fazendo tratamento, me internei de uma vez, mas agora eu melhorei mais. O tratamento que os médicos apresentou a mim, os cremes. Aí fiquei, me casei, depois eu sempre doendo da perna. Pronto, vinha fazendo os curativos, não melhorava. Quando foi agora, a doutora Ana Júlia me internou, o doutor Maurício, com a doutora Wanda. Aí apareceu, de repente veio esses médicos, com esse creme, a pomada, o sabonete. Aí foi tudo bom pra mim, tá sendo. Aí tô bem, agora. Com sabonete. Eu reclamo muito porque não tem sabonete, não tem mais. Que é muito bom para a perna. A minha irmã é assim, mas eu faço meus artesanatos, o Chico, tapete, pompom de cabelo.
Aí tudo eu faço. Estou muito feliz, sabe, com essas criaturas desses médicos. Chegou tudo na hora certa, que é tudo por Deus, mandado por Deus, né? Que eu me internei muito, mas não tinha nada disso. Quando foi agora, aí veio tudo de bom para mim. E está sendo tudo de bom. Eu vou falar mais. Bom, nosso hospital, o Hospital Geral da Miroeira, foi fundado em 1941. A partir dessa data até hoje, ele nunca teve um dia parado, sempre funcionando, atendendo os pacientes rancinianos. Atualmente, há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, nós implantamos aqui o serviço de alcoolistas. Então, nós somos referência no estado de Pernambuco, tanto tratamento da Hansen, como tratamento dos alcoolistas, antigamente atingindo e hoje também aumentando sempre a incidência. O nosso hospital tem 202 leitos. Em alcoolista nós temos 33 leitos. Os pacientes vêm para aqui e fazem um tratamento de 5 a 6 meses e saem, a maioria, curados. Isso é grande valia para o estado de Pernambuco. E a nossa intenção aqui é aumentar ainda mais essa quantidade de leitos para pacientes alcoolistas. Pensamos também já no próximo ano, 2010, a Secretaria de Saúde está pensando em outras drogas. Então, nós estamos trabalhando. Dia 4 de fevereiro, provavelmente, vamos inaugurar outra enfermaria com 12 leitos. E assim o nosso hospital está cada dia mais crescente. Teve um tratamento aqui contra os pacientes de Hansen, um hidratante fitoterápico, onde foi observado tratamentos, foram fotografados antes, durante e depois do tratamento e resultados foram espetaculares, segundo os médicos que vêm acompanhando. Eu, como diretor, já dei até uma declaração endossando esse produto. E, por enquanto, estamos aguardando o restante mais de pacientes e continuamos agora também sempre empregando. Raiderme, o hidratante natural indicado nas afecções da pele e do couro cabeludo. O Raiderme é apresentado sob a forma de creme, hidratante, shampoo, condicionador, loção capilar e loção cremosa. A vantagem maior é que é um produto totalmente natural e um produto que foi e está sendo muito utilizado. Raiderme, eficiência comprovada. Galera, gostaram da matéria? Eu também, mas não sai daí não, que a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Boa tarde mais uma vez a você que está ligado no programa Super Mix. Estamos aqui
nesse segundo sábado consecutivo, trazendo uma meditação acerca da Palavra de Deus. É um prazer estar aqui com você. Eu queria que hoje você abrisse sua Bíblia lá em Romanos capítulo 12, você pudesse acompanhar a leitura do versículo 2, um versículo muito conhecido. E nós vamos fazer uma divisão desse versículo. Nós vamos estudar ele, ou meditar sobre ele, em 3 partes separadas. Então eu já queria convidar você desde agora a assistir esse sábado do programa, os próximos 2 sábados, onde nós estaremos concluindo uma meditação, a palavra acerca desse versículo. Romanos capítulo 12, o versículo 2, o apóstolo Paulo fala lá: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu queria que nós parássemos para meditar hoje, para pensar hoje, acerca dessa primeira afirmação aqui de Paulo. Paulo diz, e não vos conformeis com este século. O que é que Paulo estava querendo dizer com isso, quando ele fala, não vos conformeis com este século? O povo a que Paulo escreveu, o povo lá de Romanos, eles estavam tentados a abandonar a fé do Senhor, eles estavam tentados a imitar aquela geração má e corrupta que estava vivendo naqueles dias. Eles estavam tentados a viver da forma com que aquelas pessoas viviam. E isso acontece, isso é uma coisa que é inerente a mim e a você. Nós vivemos hoje num século, num tempo em que a mídia tem nos bombardeado, as pessoas aí fora têm nos bombardeado, nos chamado, nos convocado a imitar o que o mundo faz, a fazer tudo aquilo que o mundo faz, a praticar todas aquelas coisas que o mundo pratica. E muitas dessas coisas são atitudes, são ações que não condizem com a palavra de Deus, são ações que entristecem o coração de Deus. E Paulo aqui ele vai dizer ao povo lá em Romanos, não vos conformeis com este século. Que eu queria dizer a mim e a você hoje, jovem, adulto, ou seja lá qual for a sua idade, o que Deus tem lhe chamado, o que Jesus tem lhe chamado a fazer, é não se conformar com este século. Não se conformar com as coisas que o mundo tem ensinado que não agradam a Deus. É não se conformar com essa modernidade que muitas vezes tem a intenção de nos corromper. Não é você viver excluído do mundo ou dentro de uma bolha, como se não vivesse dentro do mundo, não. Mas é saber até onde você pode se conformar com este século, com o que o mundo tem lhe oferecido. Paulo diz, não vos conformeis com este século. O que eu queria dizer hoje ao meu e ao seu coração, que nós não podemos nos conformar com essas coisas que estão aí fora, que o mundo tem oferecido para nós, que não agradam a Deus. Nós não podemos nos conformar com essa corrupção, com essa maldade, com essa malícia que está aí fora. Nós precisamos ter uma palavra firme, ter uma posição firme. Nós precisamos ter uma personalidade de cristãos de fato, para não se conformar com essas coisas que estão aí fora. Daniel, uma passagem de Daniel e seus 3 amigos, lá no livro de Daniel, tão conhecido de todos nós. Daniel ele foi chamado ali com seus 3 amigos para servir a um rei. Eles iriam ter todas as regalias que o rei teria, eles também iriam ter à sua disposição. E o que é que eles fazem? Daniel ele toma uma decisão, ele e seus amigos, de não se contaminarem com aquelas finas iguarias daquele rei. Eles têm uma decisão firme no coração e mantêm aquela decisão de não se contaminar com aquelas coisas que estavam sendo oferecidas a eles. Eles sabiam que eram coisas que não agradavam o coração de Deus e, portanto, eles tomaram essa decisão e não se contaminaram. E o que é que aconteceu com isso? Deus honrou a vida de Daniel e dos seus 3 amigos. Ele livrou aqueles homens daquela fornalha, como nós bem sabemos a história, e Deus abençoou a vida de Daniel e daqueles seus 3 amigos. O que eu queria lhe convidar hoje é a ter uma firme decisão, a colocar no seu coração de que você não vai se conformar, que você não pode se conformar com isso que o mundo tem oferecido aí fora, com essas coisas que não agradam a Deus, com essas coisas que não vêm de Deus. Não se conforme com este século, não se conforme com aquilo que este mundo tem ensinado que não agrada o coração de Deus. Tenha uma firme convicção, uma firme decisão no seu coração. Tenha uma personalidade de um cristão verdadeiro, você mesmo sendo jovem. Queria lhe pedir que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Nós vamos orar também rapidamente por você. Senhor Deus e Pai, te pedimos, ó Deus, que Tu estejas a nos abençoar, a nos fortalecer cada vez mais enquanto cristãos aqui, Senhor Deus, nesse mundo, no meio dessa geração que vivemos, que tantas vezes é perversa, Senhor Deus, e má. Te pedimos que Tu
nos abençoe e nos dê, Senhor Deus, personalidade, nos dê força para não nos contaminarmos com essas coisas que têm sido oferecidas a cada um de nós. Que nós possamos não nos conformar com este século, Senhor Deus, como o apóstolo Paulo falou. Nós te pedimos isso no nome santo de Jesus. Amém. É um prazer para mim estar entre vocês. Meu nome é Marinice, eu sou membro da Igreja Batista de Jardim São Paulo, mas hoje eu estou frequentando a Igreja Batista Shekinah, ajudando. Mas eu quero contar para vocês algumas coisas que o Senhor Deus tem feito em minha vida. Uma delas é exatamente a minha ida ao Canadá. Eu gostaria de dizer para vocês como é importante quando a gente está nas mãos de Deus. Muitas vezes nós queremos fazer como o povo na época de Isaías. O povo na época do grande profeta Isaías queria fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. E isto ocasionou grandes problemas para aquele povo e finalmente a sua deportação para outra pátria. Mas quando nós tentamos obedecer a Deus, a gente vai encontrar o caminho que tanto almejamos e Deus pode nos dar muito além do que pedimos ou pensamos. E sabe que muitas das vezes a própria bênção corre atrás de nós. Se você é uma dessas pessoas que está com esse tipo de decisão a tomar, chegou o momento para você ver um exemplo de como Deus agiu na minha vida. E quero te contar o seguinte, meu desejo maior que tive na minha vida era voltar aos Estados Unidos. Como eu sou uma pessoa que lido com educação na área de idiomas, ensino idiomas, então sempre é bom a gente estar se aperfeiçoando num país da língua que estamos ensinando. E era exatamente os Estados Unidos. Foi meu sonho. Mas um belo dia eu fui barrado pelo próprio consulado americano e não pude ir mais aos Estados Unidos por muito tempo, ora por ter sido barrada, ora por falta até de dinheiro. Mas um dia eu disse, Senhor, tudo está nas tuas mãos. Eu não vou mais me preocupar se eu vou ou se eu não vou para os Estados Unidos. Se eu for um dia, está nas tuas mãos, eu descansarei nas tuas mãos. E deixei para lá esta ideia de ir aos Estados Unidos. Um belo dia, Deus me enviou a um consultório médico e eu estando nesse consultório médico, o médico não foi. Então, a secretária do médico que não foi disse para mim, olha, tenha uma substituta desse médico. Você não gostaria de ser atendido por ela? Tem duas substituindo esse médico. Uma tem muita gente e outra tem pouca gente. Você vai para que tem menos gente. Eu disse, não, eu quero essa médica que tem muita gente. E, aparentemente, o que é que tem isto a ver com a minha ida aos Estados Unidos e Canadá? Aparentemente não. Mas os caminhos de Deus normalmente não são os nossos. E quando são, é porque estamos estritamente dentro da sua vontade. Então, naquele dia, foi interessante que ao entrarmos na sala do médico, até isso foi providencial, porque eu era número 20 e terminei entrando como número 3. Isso foi interessante mesmo. Ao entrar, a médica começou a falar, perguntando como eu estava. Eu disse, doutora, eu prefiro perguntar como a senhora está. É interessante como é que um paciente entra perguntando como é que o médico está. Mas esse fato aconteceu. Ela disse, eu estou muito aperreada porque eu preciso ir para o Canadá, que esse país não é bom, e falou 1000 coisas. Para mim, eu olhei que estava uma médica nervosa. E eu perguntei, se você quer ir ao Canadá, você precisa saber inglês. E por quê? Então, eu creio que você sabe inglês. Sei, já estou fazendo até um teste especial que existe. E
achei interessante que ela já está fazendo esse teste especial. Então eu disse para ela, então, se você fala inglês, vamos falar comigo. Ela fez, você fala? Eu disse, sim, um pouquinho. Ela não sabia que eu era professora de inglês. Então, o detalhe era essa da história. Então, eu disse para mim mesmo, esta médica precisa de Deus, da orientação de Deus. Então, encurtando a conversa, terminou essa médica sendo minha aluna, e essa médica é casada com um canadense. Mas Deus traçou a vida dela de tal maneira que ela não pôde ir logo para o Canadá. Então ela disse para mim, por que você não vai para o Canadá? Eu disse, não, eu não quero ir para o Canadá, porque o Canadá é muito longe, é do outro lado da terra. Eu preciso ir para os Estados Unidos, que é esse que eu sempre desejei. Aí ela disse, olha, Deus tem outros caminhos. E foi mesmo, olha, num determinado dia, Deus me deu autorização do Canadá para entrar no Canadá. E não só do Canadá, deu também dos Estados Unidos. E eu fui para o Canadá e foi uma bênção. Deus esteve no controle de tudo. Tudo, não me faltou nada. Meus queridos, vocês que estão assistindo, tomem esta lição, que os caminhos de Deus nem sempre são os nossos. Nesse momento, vamos baixar as nossas cabeças, onde você estiver aí na sua casa, e põe a mão no seu coração e converse com Deus comigo, agradecendo a Deus pelos momentos na vida que Ele lhe deu e as oportunidades que Ele já lhe deu e que aí provavelmente vai lhe dar. E eu acredito piamente que o Senhor Deus está no controle de tudo, inclusive da tua própria vida, como esteve da minha e está da minha. Senhor Deus, toma conta destas pessoas que estão agora assistindo este programa e faze com que, Senhor Deus, compreenda que Tu és Senhor de tudo e tudo Tu podes. E Tu mesmo disseste, pedi e dar-se-vos-á. E então, Senhor, toma conta, faze de conta que estas pessoas que estão assistindo agora neste momento caminhem os Teus caminhos e obedeçam tão somente a Ti. Que as Tuas bênçãos estejam sobre as vidas de cada um e que eles realmente sejam uma bênção. Em nome de Jesus. Amém. Galera, gostaram da palavra? Foi Xandó que deu. Um abraço, Xandó. Queria também mandar um abraço para Alexandre e Fátima, do Shopping Boa Vista. Para muitas pessoas. Para Nice, Désia e João Lopes, para Dona Osita, né? Para tia Cei, lá do Americano Batista, para minha tia Nina, para meu tio Paulo, para Vilma, minha querida mãe. Deixa eu ver, e também para Colírio, nosso câmera aí atrás. E próximo programa eu conto a história, hein? Alcira, você quer mandar seus beijos e abraços? Mandar para papai, mamãe, para todos vocês que estão em casa e para todos que estão aqui. Um beijão. Um abração para todo esse pessoal que faz a Ilha de Janeiro. Deus abençoe vocês e a gente se vê logo. E eu quero mandar um beijo pro pessoal daqui da Luz e Vida, pro pastor Glevson, pra Assis, pra todo mundo. E você que está aí nos assistindo. E você, Vivi? Quero aproveitar e mandar um beijo para todas as mulheres do Brasil e do mundo. Afinal de contas, esse programa é especialmente para você esse mês. Para toda a minha família, para minha mãe, minhas irmãs. Para Vilma, uma amiga que eu ganhei. Beijo, Vilma, que tá aí atrás. E é isso aí, gente. Vocês continuem com a gente nos próximos sábados. Alcílio, você tem mais algum beijo para mandar, né? Não posso esquecer o meu esposo Josias e o meu filhinho Ireude, que está aqui. E para todos em geral. Um forte abraço, fiquem todos na paz do Senhor. Para finalizar agora, vamos cantar, né, gente? Como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que
agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como o farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.